Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ed. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu alavanquei, a minha banca de R$ 302 para 508 em apenas 3 operações, beleza? Veja bem, hoje é 12 de abril, às 8h17 da manhã. Eu gravei o vídeo de minhas operações para que depois fique mais fácil eu explicar quais foram as técnicas que eu utilizei, qual foi o método e qual foi os ativos, beleza? Primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: você tem que selecionar 4 ativos, tá? Depois de você selecionar esses 4 ativos, você vai analisar. A primeira coisa que você tem que fazer é analisar o gráfico, né? Verificar qual é a sua tendência, se ele está na tendência de alta, se ele está na tendência de baixa, se ele está um gráfico lateralizado. E aí você vai, nesse momento, escolher a melhor estratégia que você vai utilizar. No meu caso, nesse momento de operação, eu tento usar todos os recursos necessários para mim estar executando essa operação, beleza? Tá aí na tela o bloquinho de notas, o payout estava pagando 98%, era um payout bom, a gente estava em OTC, é um domingo hoje, né? Então a gente está em OTC e OTC costuma respeitar bastante as regras no que diz respeito a uma LTB, que é uma linha de tendência baixa, e uma LTA, que é uma linha de tendência alta. Então ele costuma respeitar bastante isso e no vídeo eu vou estar até mostrando para vocês. Bom, para me alavancar essa banca, eu utilizei um Soros, eu utilizei 10%, tá, de minha banca total. Então eu tinha 302 e eu utilizei 10% dela, que daria um total de R$ 30. O que eu fiz? Eu peguei esses R$ 30, vou dividir ele em 3 tentativas de R$ 30, tá, gente? Então, no caso, se eu viesse a perder, eu perderia aí R$ 90, tá bom? Então, o que acontece? O soro será em 3 níveis. O primeiro nível eu vou aplicar R$ 30. Se eu vier a ganhar, eu vou ter um retorno de 59,70. Vou aplicar o 59,70 na segunda tentativa. Se eu vier a ganhar, eu vou aplicar a terceira mão de soros, que seria R$ 118,20, beleza? Então vamos lá para o vídeo, eu vou explicar para vocês detalhadamente o que foi que eu fiz, beleza? Tá aí a explicação. Então vamos lá. Primeira entrada, um valor de R$ 30. Eu utilizei dois indicadores. Eu utilizei um estocástico, tá? Nas configurações da própria Ake Option, e utilizei também o RCI, também nas configurações da Ake Option. Veja bem aqui, a primeira operação eu executei justamente aí. Por quê? Olha lá, o meu RCI, tá, com as configurações originais da Ake Option para gráficos de M1, eu tracei uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Se você puder observar, ó, essa linha aqui, ó, ele respeitou, né? Tem aqui toda, deixa eu ver se eu consigo aqui verificar, mostrar para vocês no mouse, ó, a linha da LTB tá aqui. Aí, o que acontece? Ele foi, desceu, subiu, tocou nela, tocou e sempre seguiu a tendência de baixa. Se você observar, ó, tanto o estocástico quanto o RCI fez o mesmo movimento. Então, o que acontece? Nessa operação aqui, o meu RCI estava próximo da barra de 70% e o meu estocástico já estava acima de 80%, cruzando a linha azul com a linha vermelha para baixo, me dando condição para executar um put, beleza? Gráficos em M1, indicadores me indicando a direção, a minha LTB respeitando. Então, vamos lá, vamos para a operação e vocês vão entender aqui. Tá lá, velas de M1. E eu vou explicar mais ou menos como é que a operação vai ser executada, beleza? Vamos lá. Uma dica que eu vou dar para vocês, olha. Você está vendo esse time aqui? Esse time, ele indica o término de cada vela de 1 minuto, tá? Então, após 30 segundos aqui, vai iniciar a última vela de término em um gráfico de M1. Então, a dica que eu dou para vocês para evitar o delay é, quando essa contagem aqui desse time chegar a 32 segundos, você executa a sua ordem, tá bom? Porque aí ele vai entrar, a sua ordem vai entrar para a próxima vela no tempo exato, tá? Que foi o que eu fiz, ó, perceba. Em 32 segundos eu apertei e só entrou a minha ordem só entrou 2 segundos depois. Houve esse delay. Se você deixar para aplicar, se você deixasse para aplicar depois,
esse delay, ele poderia ter sido bom para você, poderia ter sido ruim. Poderia ter sido bom porque a vela subiu, então lhe daria mais conforto ainda. Porém, suponhamos que você pegue atrasado e a vela desça, te entregue lá embaixo, entendeu? Então, assim, o importante é você sempre pegar no tempo, no início certinho da vela. Então, essa foi a minha primeira operação. Se vocês observarem, respeitou certinho uma regra, tá? E um detalhezinho, mouse sempre na opção de venda, porque há qualquer indício de reversão que venha lhe prejudicar, você executa a venda para poder eliminar o seu prejuízo, tá bom? Então, veja bem, eu estava dentro do meu gerenciamento, então eu acabei confiando, tá? Se você for observar aí, ó, foi no último segundo, faltando 5 segundos de término, a vela realmente respeitou e me deu aí a vitória, beleza? Mas sempre fique atento, principalmente nas operações de grande valor. Terminou, executou a ordem, já vai com um mousezinho sobre a opção de venda. A qualquer sinal de reversão que venha lhe prejudicar, você executa aí a venda para você não ter tanto prejuízo. Se confia, segura. Se não, né, faz aí a venda para você não ter prejuízo, beleza? Então vamos continuar o vídeo. Eu vou estar acelerando o vídeo. Essa operação durou 25 minutos. E aí quando chegar próximo da operação, um detalhe que eu quero que vocês observem, tá aqui o meu rank, pessoal, ó. Eu superei 63 trends, tá? E tive um lucro semanal aqui, ó. Esse lucro semanal aqui, ele está representado aqui, ó, R$663. Isso corresponde ao lucro da semana, tá? Então eu já executei alguns saques. Então assim, por isso que eu tô com essa banca aqui, mas aqui corresponde a todo o lucro meu da semana e entre as perdas também, beleza? Então vamos lá, vamos continuar o vídeo. Eu vou estar acelerando o vídeo e aí logo em seguida, próximo de uma operação, eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Detalhe, para você identificar as linhas de suporte e resistência, que nem nesse caso aqui, ó, eu coloquei em M5 e eu procurei os topos e fundo, tá? Fundo é onde você vai colocar o seu suporte. Então, são esses fundos aqui, ó. Esses pavis que se formou vai ser o seu suporte. E os topos são os pavis de cima, vai ser a sua resistência. Se caso a vela vier a ultrapassar, por exemplo, se a vela ultrapassar a sua resistência, ela vira um suporte. Se ela ultrapassar o seu suporte virará uma resistência, lhe dando aí o indicativo de tendência, tá? Se é uma tendência de alta ou se é uma tendência de baixa. Como é que você vai saber se é ou não uma tendência de alta ou tendência de baixo? É traçando as linhas de LTB ou LTA, beleza? Vamos lá, vou acelerar o vídeo. Quando estiver próximo de uma operação, eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Logo aqui, pessoal, eu indiquei para vocês, olha, veja bem, ó, tá vendo? O RCI e o tempo que seria para você pegar a operação, tá? Indiquei para você ali, mais ou menos. Não peguei, porque a vela houve uma reversão, né? Ela acabou subindo e eu tinha traçado aqui, ó, uma LTB, tá? Que era uma linha de tendência de baixa e toda vez ela tava batendo e voltando, batendo e voltando. E aqui, ó, ela ultrapassou, mas só que em gráficos de M5 ainda existia uma tendência de baixa. Então eu tracei aqui uma resistência aqui em cima, na esperança de que quando essas velas se aproximassem da resistência, eu iria fazer a operação. Naquele momento que eu fiz a marcação, o meu RCI estava me dando condição e o meu estocástico também, tá? Mas eu preferi não fazer porque a vela aqui ela não teve força para ultrapassar essa vela anterior, né? Se ela ultrapassasse um put um pouco mais abaixo, então ia me dar mais certeza ainda se eu pegaria ou não. Eu achei por melhor não pegar e foi o que aconteceu. Beleza? Vamos lá. Você perceba aí, ó, que em M5, você vê, ó, em M5 ainda existia uma tendência de baixa nesse momento. Está sempre transitando em M5, M1, verificar também S30 e S15, que é para você verificar como é que está o comportamento dela. Aqui eu explico, olha, o momento que as velas tocaram na minha LTB,
e respeitando a regra. Então, ou seja, quando você encontrar gráfico dessa forma, você pode aí operar, entrar certinho, né, na LTB que vai dar certo, beleza? Aqui quase tocando na minha resistência, né, eu poderia ter pego lá, mas o importante é você analisar bem o gráfico para você entrar com suas operações com mais certeza, né? Sempre está traçando LTA. Aqui eu tracei uma LTA e houve um rompimento dela, tá? As três velas de put rompeu a LTB, indicando que possivelmente a gente iria entrar numa tendência de baixa. Ó, deixa eu explicar para vocês aqui, principalmente vocês iniciantes, tá bom? Isso aqui é o Fibonacci, tá? Então o que acontece? Eu peguei aqui, ó, do fundo, tá? Até o topo dessa tendência todinha de alta. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, quando se existe uma tendência tanto de baixa quanto de alta, pessoal, as velas sempre vão retrair quando chegam a 50%. Então, se você for observar, ó, houve uma tendência de alta aqui. Quando ela começou a ter a tendência de baixa, em 50% aqui, ó, ela voltou lá para cima. Depois ela desceu, aproximou ali entre 50 e 61, voltou lá para cima, desceu, rompeu, voltou. Então, ela sempre volta para 50, ela sempre volta para 50, 61, 48. Então, é importante você traçar também para você indicar se a próxima retração da vela, se a próxima mudança dela será nessa zona, tá? Então, eu marquei aqui uma Fibonacci justamente para me identificar se realmente essa tendência de baixa que estava tendo aqui, ela iria perder força. E aonde é que ela iria perder força? Seria mais ou menos aqui na região entre 50, 61 e 80, beleza? Tá? Aí a explicação. Então, eu marquei com um sininho de alerta para quando o preço chegar naquela zona, eu executar. Beleza. Aqui, pessoal, ó, vou explicar para você. Aqui foi a minha segunda entrada, tá? A minha segunda entrada no valor de 59,70. Por quê? Eu estava numa tendência de baixa. Eu tracei uma LTB aqui. Essa LTB foi rompida. A vela chegou aqui, ó. Tinha um topo aqui, ó. Existia um topo aqui. Ou existia um topo aqui, ou seja, uma resistência, tá? Nesse ponto aqui tinha uma resistência. Então eu acabei não marcando ela, mas existia uma resistência aqui, se você for observar, tá? Então o que acontece? A vela não teve força, formou esse martelo, gerou uma vela de 1 minuto maior que ela, tá? Então, ó, observação aí, ó, análise de vela, tá? Então, o que acontece? Essa vela aqui, ó, ela foi maior, ela ultrapassou a vela de alta aqui. Então, indicando sim que iria existir uma tendência de baixa. O meu RCI estava acima de 70% no momento, o meu estocástico estava acima de 80% e ainda cruzando, dando indicativo de que iria ter uma tendência de baixa. Então, o que eu fiz? Esperei o tempo aqui chegar a 32 segundos e eu fiz a minha segunda entrada. Vamos lá? Olha, fiz a minha segunda entrada. Lembra que eu falei para vocês, ó, eu coloquei em M15. Por que eu coloquei em M15? Eu coloquei em M15, pessoal, porque na hora que eu fui dar a entrada, mesmo eu pegando lá em cima, lá, eu peguei em cima, ó, a Equiop deu um pequeno delay. Se você for ver, ó, a minha entrada foi aqui, tá? E a Equiop deu um delay, ó. A vela foi lá em cima e depois que a vela começou a descer. Por que eu coloquei em M15? Porque os meus indicadores RCI e estocástico, em M15, ele mostra os últimos 30 segundos, né? Que serão praticamente duas velas. Então, a qualquer sinal de reversão aqui no meu estocástico e no meu RCI, eu iria efetuar a venda. O mouse está aqui, ó, sobre a venda, tá? Então, o que acontece? Eu fiquei de olho aqui, ó. Eu vi que o meu estocástico já tinha cruzado, porém, eles estavam fechados aqui, ó. E o meu RCI estava linear, estava aqui, ó, em linha, lateralizado entre 30 e 70. Ele não estava nem acima nem abaixo. Então, eu confiei e aí foi o que aconteceu, ó. Aqui, ó, o estocástico, ó, fazendo cruzamento para baixo, tá? Me deu esse susto aqui, eu quase vendi, mas eu falei, eu vou segurar e olha para você ver, ó, tá? Então aqui houve uma vitória, que foi a minha segunda vitória, só que na base do susto, beleza? Aos 9 minutos de operação. Vamos lá. Olha, com um infarto, tá?
E aí eu fui para a minha terceira operação. Tá? LTB, LTA, linha de suporte e resistência, tudo isso aí, análise do gráfico, análise de vela, indicadores. Olha aqui, uma dica que eu vou dar para vocês, ó. Eu coloquei um alerta aqui, pessoal, ó. Vou mostrar para você aqui em câmera lenta. Eu coloquei um alerta aqui nesse suporte, tá? Quando a vela atingisse esse suporte aqui, iria me dar um indicativo de reversão do gráfico. Mas o gráfico estava ainda em queda e houve duas velas fortíssimas. Quando tem essas velas fortes, o ideal é não operar um call nesse momento, tá? Porque as velas foram muito fortes. Então, assim, velas muito fortes indica notícia, tá? Indica aí que o mercado está instável, pode ser uma vela de notícia, muito embora esteja em OTC, mas o OTC ele meio que simula o mercado financeiro. Então, velas muito grandes, por exemplo, você tem uma vela de 1 minuto e a vela desce de forma como se fosse velas de 15, indica aí que houve uma notícia, que houve uma alteração drástica no preço. Então, quando essa vela ela tomou força, eu falei, não vou pegar porque ela vai continuar descendo. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar mais a fundo, tá? Tornei traçar um Fibonacci e falei, olha, vai chegar em torno ali de 61,8, né? E então, o que eu fiz dessa vez? Eu peguei e marquei novamente um alerta para quando o preço atingisse lá mais ou menos aquela zona, eu iria estar executando a minha terceira entrada, que seria a minha terceira e última entrada, tá bom? Mas ela não me passou confiança e eu segui o jogo. Se fosse há uns dias atrás, aí eu já teria pego, né, essa operação e teria tomado um loss. Por isso que é importante você analisar o gráfico muito bem, principalmente na última operação, tá? A última operação ela tem que ser a que mais analisa. Se você for observar, ó, minha primeira entrada foi com 5 minutos após analisar o gráfico, minha segunda entrada foi aos 9 minutos e a minha última entrada foi próximo dos 20 minutos, ou seja, de 9 para 20 eu fiquei cerca de 10 minutos analisando o mercado para poder executar a operação, tá bom? Então a dica que eu dou para vocês é isso, é ter paciência, pensar no momento exato, observar a análise certinha para poder executar, tá? Então vamos lá, vou seguir o vídeo, quando chegar próximo da operação eu explico para vocês, tá bom? Nesse momento aqui eu ainda pensei em executar, tá? Tava aqui o meu RSI indicando, meu estocástico também me dando condição, porém eu não senti firmeza, falei, eu vou deixar para pegar numa zona muito mais segura, beleza? Vamos lá então. Segue o vídeo. Maravilha. Vamos nessa. Tá? E eu sempre de olho lá nela para ver se esse ativo ia realmente, né? Se eu tivesse feito uma operação lá, eu teria tomado um loss, ó, pra você ver, ó. A última vela finalizou vermelha. Ó, por várias vezes eu pensei em executar e desistir, se você for observar, ó, a mão no mouse, tá? Sempre levar o gráfico a M1, sempre levar o gráfico a M5 para identificar os topos, levar a gráfico de 15 segundos, 30 segundos para ver qual é o comportamento das velas nesse período. Tudo isso é importante, tá bom, pessoal? Tracei aqui uma linha de suporte, tá? Que era uma zona também boa caso ele viesse a pegar, né? Como aqui, ó, uma tendência de alta. Vamos lá. Ó, esse ativo aqui, pessoal, ó. Olha só. Criei lá uma resistência lá em cima, que aquele ponto de resistência era um ponto bom para poder executar a operação, tá? Para você ver, ó, gráfico lateralizado, ou seja, gráficos lateralizados você pode sempre trabalhar suporte e resistência. Tocou no seu suporte, aplica. Tocou na sua resistência, aplica, entendeu? A sua operação. Ó, uma LTA, ele ali, ó, tava ultrapassando a LTA, indicando aí que iria nascer, né, uma nova tendência, né, levando o gráfico a 15 segundos, 30 segundos, tudo isso é importante. Vamos lá. Aqui, pessoal,
Vou explicar para vocês. Aqui foi a minha última operação, tá? Então veja bem, ó, vamos lá. Aqui eu tenho um suporte, tá? Aqui é o meu suporte. Aqui é a minha resistência, nesse topo aqui. Então o que aconteceu? O preço, ele ultrapassou a minha resistência. A minha resistência passou a virar um suporte. Então ele foi lá em cima, tocou na outra resistência, desceu, ultrapassou o meu suporte, que virou uma resistência novamente, tocou no meu suporte e começou a subir. Ultrapassou a resistência, que virou suporte e subiu lá em cima. Pessoal, veja bem. Quando ele chegou aqui em cima, sabe o que eu imaginei? Esses dois aqui, ó, tá? Eu imaginei que o preço, ele tá subindo assim, ó, em zigue-zague. Ele veio aqui, bateu, subiu, veio aqui, bateu. Então aqui ele veio aqui, bateu, provavelmente ele ia subir e bater novamente, tá? Como é que eu percebi isso? Justamente nessa vela, pessoal. Ela desceu, subiu e não teve força para subir. Então quando ela não teve força para subir, o meu indicador aqui, ó, não estava acima de 70%. Meus indicadores estocásticos também não estavam acima, mas o meu estocástico já estava querendo cruzar, meu RCI também. E aqui atrás, ó, o meu RCI, ele não cruzou, né? Ele não chegou, na verdade, ele não chegou a ultrapassar. Então imaginei, ó, como ele não chegou a ultrapassar, o preço vai estar nessa zona aqui. Então foi justamente aí que eu fiz a terceira e última operação. Olha onde eu fiz, ó. Repara o time aqui, ó, 37 segundos, 35, 34, olha ela subindo lá, querendo encostar, ó. Então o que acontece, ó? Aqui, ó. O que eu fiz, ó? Repara no tempo, ó. A vela continuou querendo subir, eu marquei aqui em cima, ó, o meu suporte aqui. Meu suporte é a minha resistência, tá? Marquei, tá? Vamos lá, tá? E já tá aqui, ó. Meu RCI tá aqui, ó. Ele não ultrapassou, mas ele estava aqui com cara de que ele iria descer. Então aqui, ó. Vamos lá. Quer ver, ó? Eu vou pegar essa operação já na próxima vela. Ó, outra dica para vocês aqui, ó. Lembra que eu falei lá atrás? A vela de queda, ela ultrapassou a vela anterior de alta, tá? A vela de baixa ultrapassou a vela anterior de alta. Isso indica que essa vela aqui, ó, que se formou aqui, ela me deu uma certeza de que realmente toda essa análise aqui que eu fiz utilizando meus indicadores iria dar certo. Então, olha aqui, ó. Só simplesmente esperei o tempo, tá? Para mim aplicar a ordem para minha segunda vela. Tá? Então, vamos lá. Ele indicou força. Ó, pra você ver, ó. Quer ver? 32, 35, 33, 32 segundos. 32 segundos, peguei, ó, o mousezinho lá na opção de venda, desci o gráfico para 15 segundos para ver como é que estava o comportamento, né, do meu RCI, ó. Ó, pra você ver, ó. Quando eu levei o gráfico aqui a 15 segundos, o meu RCI estava me dando realmente que existia ali uma tendência de baixa, meu estocástico também. Então aqui, ó, eu só levei o mouse para a opção de venda apenas por medo, porque a última operação é essa, entendeu? Então eu não podia perder, né? Porque senão seria ruim, perdão. Então veja bem, ó, eu fiquei o tempo todo da operação com a mão lá, né? Já estava ganho. Se você for observar, ó, a Equiop já estava me dando um lucro após a venda. Eu poderia ter vendido e ter lucrado R$102 ali naquele momento, entendeu? Eu poderia, mas eu falei, não, vou segurar, porque o meu RCI, o meu estocástico está me dando a confirmação, tá? Se ele for ter uma reversão, ele teria uma reversão lá para a terceira vela. E a terceira vela não seria suficiente para subir, ultrapassar duas velas e eu vinha a perder. Muito embora a Equiop, às vezes, tem vela que é assustadora, né? Então veja bem, olha, foi uma vitória folgada, a última, né? Foi uma vitória folgada e aí eu saí felizão da vida, beleza, pessoal? Então, só esperar aí o tempo acabar para explicar para vocês. Prontinho. Olha lá, ó. De 272, quanto que vai? 508. Qual foi o valor inicial? O valor inicial foi R$302, pessoal.
Então eu fiz aí R$204 de lucro, 206, né? Na verdade, que era 302 para 508, R$206 de lucro aí nessa operação de 3, tá? Então aí, ó, tudo certinho. Se você executar isso todos os dias, pode ter certeza que você vai ter um ganho muito legal, tá bom? Com o seu gerenciamento, com com o seu psicológico bem, tá? A operação aqui, ó, durou cerca de 25 segundos, né? A gente começou lá atrás e a gente chegou a esse resultado com paciência, tá bom? Eu poderia ter errado lá atrás, eu poderia ter aplicado de forma equivocada, mas eu preferi ainda assim analisar. O mercado ele vai te dar várias oportunidades ao longo do dia, então não adianta você querer desperdiçar, perdi agora no segundo X, eu vou querer recuperar no próximo segundo. Não existe isso, então tenha paciência, tenha calma e vocês vão conseguir, tá bom? Forte abraço a todos e